Celso também não entende por que a divindade, o Deus vivo, etc., tal, não mostrou para a multidão que ele era realmente uma divindade. Porque o que ele fez? Ele se deixou crucificar. E ali, aos olhos da multidão, ele se deixa imolar. Ele foi sacrificado. E, no entanto, mostrou que era Deus para os seus discípulos, quando ele aparece em Pentecostes para os seus discípulos. Olha, ele provou a sua ressurreição para os que já eram convencidos. Seria natural que ele mostrasse para a multidão que ele era um Deus. No momento em que ele foi crucificado, ele poderia ter saído da cruz e poderia ter segurado a cruz com a mão esquerda e mostrando, olha, eu sou Deus, eu sou a divindade, mas eu vou me deixar imolar para o bem da humanidade e tal, mas eu sou efetivamente a humanidade, o Deus, o grande Deus vivo, etc. tal. É a manifestação do Deus no tempo, etc. tal, no tempo e no espaço, né? Ali no Império Romano. Ele não fez isso, diz o Celso. Ele se escondeu da multidão e se manifestou para os seus eleitos, que já estavam convencidos. Eles já estavam convencidos que Cristo era efetivamente a divindade. Bom, em suma, eu quero dizer, eu dei esse exemplo desse autor latino do final do século II, que é o Celso, que escreveu esse livro contra os cristãos e tal, para justamente definir como se deu, qual é a novidade da cultura cristã no interior desse mundo romano. O Renan, História das Origens do Cristianismo, ele mostra como algumas comunidades cristãs, como elas pediam às autoridades romanas que solucionassem divergências entre eles. Isso também acontecia. Você tem uma comunidade cristã, por exemplo, de uma certa região, que pertence ao Império Romano e tal. Só que há um confronto ali entre autoridades cristãs. E eles pedem o arbítrio de uma autoridade romana. Isso acontecia também com muita frequência, tá certo? Então é isso. Eu quero dizer que a história não é simples, isso é um lugar comum, é chover no molhado, é claro. Há muitas relações e as relações são geralmente complexas, tá certo? Então, essas são as relações do cristianismo. Mas o cristianismo cresce no Império Romano e ele vai acabar efetivamente dominando o Império Romano. Quer dizer, é uma das religiões do Mediterrâneo Oriental que se encontra em Roma, mas será esse monoteísmo que vai acabar dominando o Império. De tal maneira que é o início da arte cristã, chamada arte paleocristã. O que é paleo? Paleo significa antigo. A arte paleocristã são as primeiras manifestações plásticas do cristianismo. Elas vão ocorrer em Roma, tal, e se trata de uma arte catacumbária. O que é arte catacumbária? É uma arte, são pinturas, são desenhos feitos nas catacumbas. O que são as catacumbas? A palavra catacumba é uma palavra grega que significa dormitório. Catacumba é dormitório, são os cemitérios cristãos existentes em torno de Roma. Há, por exemplo, numa via romana chamada Via Ápia, catacumbas, que eram efetivamente cemitérios cristãos, que tem uma extensão de mais de 900 quilômetros. Mais de 900, pegaram todos aqueles corredores, etc. Tal, fica próximo a Roma e essas catacumbas, elas são visitadas. Você tem diversos andares de catacumbas. Essa daqui nós estamos vendo é uma catacumba que está próximo a Roma. São cemitérios cristãos. Por que os cristãos criaram os seus próprios cemitérios? Aí por uma série de razões. Primeiro, é que os antigos romanos, eles cremavam os corpos. E os cristãos, efetivamente, eram contrários, são contrários à cremação, tá certo? Depois que os corpos eram cremados, os romanos, essas cinzas eram colocadas em cemitérios romanos. E esses cemitérios eram consagrados a algumas divindades romanas. Os cristãos não queriam enterrar os seus mortos em cemitérios que estavam sob a tutela de divindades pagãs. Então, eles criaram, efetivamente, os seus próprios cemitérios, que são as catacumbas. Em Roma antiga, havia uma proibição do enterro dos mortos no interior das cidades. Tanto que tem um livro extraordinário, formidável, publicado no século passado, um livro da historiografia francesa, de um historiador francês, que se chama Philippe Ariès. Ele escreveu um livro cujo título é História da Morte no Ocidente. É que a morte tem história tal. E ele mostra como a relação da sociedade com os mortos, ela varia durante a história. Por exemplo, os romanos segregavam os mortos. Os romanos proibiam que os mortos fossem enterrados dentro das cidades. Os cemitérios eram fora, não é isso? Há períodos da história em que os cemitérios estão dentro da cidade. Na cidade de Paris, por exemplo,
até o século XVII, os cemitérios estavam dentro da cidade. E nos cemitérios ocorriam várias coisas, festas, quermesses, feiras, bailes, tudo sobre os túmulos, tal, né? Tem uma praça em Paris, a Praça dos Inocentes, em que tem uma escultura do Jean Goujon, do final do século XVI, tal. Aliás, é um relevo do Jean Goujon numa fontaine e tal, que é uma maravilha, é um dos grandes monumentos artísticos da cidade de Paris. Mas essa Praça dos Inocentes era um cemitério. Aí, depois, a partir de um certo momento, segundo Philippe Arriès, os cemitérios foram deslocados, né? Eles abriram as valas, os túmulos tal, e colocaram esses cemitérios fora da cidade. Então você tem uma história da morte, há momentos em que a sociedade é muito próxima aos mortos e há momentos em que os mortos são segregados. Eles são jogados para fora da cidade e não há efetivamente relações com eles, tá certo? E Roma, segundo Philippe Arriès, na História da Morte do Ocidente, História da Morte no Ocidente, é um livro extraordinário. Ele estudou as alegorias dos cemitérios, ele foi aos cemitérios, porque os cemitérios são locais de obras de arte, não é isso? Em grandes livros foram escritos sobre arte cemiterial. Aqui também se trata de uma arte cemiterial. O início da arte a arte paleocristã é uma arte cemiterial. São representações que são feitas nos cemitérios. E nos cemitérios há esculturas, alegorias, todos os grandes artistas fizeram obras de arte para os túmulos, para os cemitérios, não é isso? E o Philippe Arriès, então ele ficou anos e anos e anos e anos estudando as alegorias e as representações plásticas do cemitério, escreveu esse livro formidável, que é a História da Morte no Ocidente. Havia uma proibição do Estado romano, do governo romano, das autoridades políticas romanas, de enterrar os mortos dentro das cidades. E, por isso, esses cemitérios, inclusive as catacumbas cristãs, elas estavam fora das cidades, estavam ali às margens das grandes estradas de Roma. Às margens ali essas catacumbas que nós vamos ver, são 900 quilômetros de catacumbas que estão em torno da Via Ápia, que era uma grande estrada que saía de Roma e ia lá em direção ao sul. Mas eu queria dizer que as catacumbas eram os cemitérios cristãos, cemitérios subterrâneos cristãos. Aqui, olha, tinha esses corredores, está vendo? Os corredores extremamente estreitos, os mortos eram colocados ali naqueles túmulos, que eram chamados de lócula, as lóculas, aqui os corredores é os cubículum, é a expressão romana, corredores são os cubícula, ali no plural, e ali as lóculas, está vendo? É naqueles espaços ali que os corpos eram colocados. Mas no interior do cristianismo, quando a comunidade cristã ela vai crescendo, etc. tal, então, mesmo no interior das comunidades cristãs, aparece alguma desigualdade social. Então, alguns túmulos são mais sofisticados que outros. Os túmulos mais sofisticados no interior dessas catacumbas eram chamados de arconsolium. Primeiro, eles não estavam nos cubículos, eles não estavam nos corredores, mas espaços assim mais amplos, etc. tal, e os túmulos eram encimados por arcos, aqueles arcos romanos, aqueles arcos de semicircunferência. E essas lóculas, elas eram chamadas de arconsolium. E alguns corpos eram colocados dentro de sarcófago. A palavra sarcófago é novamente uma palavra grega que significa sarcófagos, fagos, como a gente sabe. E alimentar, o sarcófago significa o devorador da carne, é aquele que se alimenta da carne e tal. Então, os sarcófagos, alguns túmulos de cristãos mais ricos, etc. tal, continham sarcófagos. E esses sarcófagos, também nesses sarcófagos, havia todo um trabalho artístico, etc. tal. Então, a arte paleocristã, paleo, que significa antigo, são as representações plásticas nas catacumbas, tá legal? São pinturas nas catacumbas, por isso é chamada de arte catacumbária, tá? Porque são desenhos nas paredes das catacumbas. Mas eu queria dizer que as pinturas nas catacumbas, elas não são o início da arte cristã. Eu acho que a primeira manifestação da arte cristã, que vai uma opinião pessoal, é o texto escrito, não é isso? Hein? É a qualidade do texto escrito, são as parábolas de Cristo, por exemplo, há parábolas formidáveis de Cristo. Não sei se vocês já leram ali o Novo Testamento e tal, há momentos, até tem um momento em que, se não me engano, é o São Mateus que dialoga com Cristo e pergunta a Cristo por que ele se exprimia por meio de parábolas. Parábolas são aquelas pequenas histórias, né? Ele fala assim, é porque vocês não são muito inteligentes.
É como vocês não são muito bem informados, tal, então tem que inventar umas historinhas para vocês entenderem, que são as parábolas de Cristo. E há parábolas, por exemplo, São Mateus mesmo conta uma parábola maravilhosa, formidável de Cristo. Vocês conhecem a parábola do bom pastor? Que é mais ou menos assim, ó, pelo que eu me lembro. É um pastor, ele no final do dia, ele recolhe as suas ovelhas para o aprisco. Eu imagino que o aprisco seja um lugar protegido para as suas ovelhas. Ele tinha 100 ovelhas. Quando ele volta para o aprisco, quando ele leva as suas ovelhas para o vilarejo em que ele morava, ele conta as ovelhas, ele percebe que ali faltava uma. Havia 99 ovelhas, ele tinha 100 ovelhas. Então o que ele faz? Ele abandona as 99 ovelhas e vai à procura da ovelha perdida, porque tem uma ovelha desgarrada. Quando ele encontra a ovelha perdida, ele a coloca no ombro, aí ele volta para o vilarejo com a ovelha resgatada, e assim que ele entra no vilarejo, ele é recebido com aplausos e um grande regozijo pela população. Então, qual é o significado? Qual é o significado? É o significado que o indivíduo também conta e todos serão resgatados, todos sem exceção. Ele é capaz de abandonar 99 ovelhas para ir atrás da ovelha desgarrada, ovelha perdida. É uma grande parábola, não é? Hein? Tem um poema do Gregório de Matos, O Boca do Inferno, do século XVII, em que ele diz que ele é a ovelha desgarrada. E ele envolve Cristo num raciocínio tal que não há nenhuma possibilidade dele não se salvar. Cristo deve ir procurá-lo e efetivamente salvá-lo. A ideia da ovelha desgarrada. Pois bem, então as primeiras manifestações artísticas do cristianismo é o texto escrito. São as parábolas de Cristo, tal. Mas as primeiras representações plásticas, que é representação plástica, os primeiros desenhos cristãos e as primeiras pinturas cristãs, elas estavam efetivamente nas catacumbas. Tá legal? Não é o início da arte cristã, mas é o início da arte plástica cristã, de uma nova plástica cristã. Agora, as catacumbas eram locais onde os cristãos enterravam seus mortos, não eram locais de culto. Os locais de culto ocorriam nas casas dos fiéis. E o culto inicial do cristianismo, ele era extremamente simples, era de uma simplicidade extraordinária. Os cristãos eles se reuniam na casa de um outro cristão, e ali o que eles faziam? Havia uma ceia comum, que era uma rememoração da última ceia, né, que é o ágape, que de fato foi o único sacramento instituído por Cristo. Cristo instituiu um sacramento, só um sacramento. É a transformação do pão e do vinho no seu corpo e no seu sangue, que é a última ceia. Ele não instituiu o sacramento do batismo. O sacramento do batismo é anterior a ele. Ele mesmo foi batizado, não foi? Por imersão no Rio Jordão, por São João Batista. Ele criou um sacramento. O único sacramento criado pelo Cristo chama-se ágape. Ágape, que é a refeição coletiva, tal. Né? Ágape, que acabou significando o amor universal. Quer dizer, entre as classificações do amor existe um amor universal, e o ágape é a manifestação do amor universal. Por exemplo, ele é o Cordeiro Pascal, né? Durante a Páscoa ele se deixou imolar para salvar a humanidade, quer dizer, ele se entregou, ele como Deus, como a divindade, ele se entrega no sacrifício para a redenção da humanidade. Isso é ágape. O que é o ágape? Ágape é manifestação de amor universal. E a transformação e o sacramento da transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo ocorre na última ceia. Então, os primeiros cristãos, o que eles faziam era isso. Eles se reuniam e tinham uma ceia comum. Eles faziam uma ceia comum, que era o ágape. Aí abriam um livro e liam algumas passagens cristãs. Era só isso. O culto não tinha nenhuma complexidade, era de uma simplicidade assustadora. E esse culto, ele ocorria na casa dos fiéis. Ele não ocorria nas catacumbas. Eu volto a dizer, não havia culto em catacumba. O culto é na casa dos fiéis. A catacumba é simplesmente cemitério cristão. E, por outro lado, segundo o Ernest Renan, os cristãos primitivos, eles eram quase que materialistas. Eles não acreditavam em nada. Eles acreditavam em uma coisa. Eles acreditavam o seguinte, que Deus existia ou em duas coisas. Que Deus existia, que Cristo era filho de Deus. Só acreditavam nisso. Não acreditavam em mais nada. Não acreditavam em santo, em lasquinha de cruz de Cristo, em espinho da coroa de Cristo, nada disso. O Renan fala que os caras eram quase materialistas. Os primeiros cristãos, eles não acreditavam quase nada. Eles acreditavam na divindade de Cristo. Eles não eram materialistas porque eles tinham uma crença religiosa. Mas só acreditavam nisso também, que Deus existia e que Cristo era filho de Deus. A
partir daí eles não acreditam em nada, tá certo? Bom, e o que ocorre é que nessas catacumbas, onde eles enterravam os seus mortos, tem início ali uma espécie de plástica cristã. O que é essencial é que essas representações plásticas, elas manifestavam uma nova visão do mundo trazida pelo cristianismo. E que visão é essa? Qual foi a novidade trazida pelo cristianismo? Né? Com o cristianismo, você tem uma espécie de desclassificação da matéria. Esse é um dos primeiros traços, não é isso? Qual era a característica da arte grega? Como que os gregos representavam o corpo humano? Qual era a representação plástica do corpo humano na Grécia Antiga? Quer dizer, os gregos antigos eram a representação do movimento livre do corpo no espaço. E o corpo humano, ele era investido de características estéticas, artísticas, não é isso? Que eram as concepções ideais de beleza. Era dessa maneira que era representado o corpo na Grécia Antiga. Quer dizer, era a representação dos movimentos livres do corpo no espaço, e esse corpo era dotado de concepções de beleza, que eram belezas ideais, elaboradas pelos gregos. Já os romanos eram realistas, quer dizer, os romanos estavam preocupados em identificar os indivíduos, e os gregos não eram retratistas. Você tem efetivamente essa diferença entre os gregos do período da independência e os romanos. Enquanto os romanos faziam retratos, havia um realismo romano e havia concepções ideais de beleza plástica, beleza do corpo humano para os gregos. Os cristãos nem eram contrários ao retrato, como disse um santo cristão, São Cipriano. Ele diz que você não tem que fazer o retrato do indivíduo porque você não sabe qual é a feição da alma. Então, e também eles não têm concepções de beleza da matéria, a beleza corporal para os gregos. Tá? O que interessa para os cristãos não era representar a beleza do corpo humano, mesmo porque isso seria pecaminoso, porque você estaria atribuindo a beleza à matéria, mas o fundamental era representar aquilo que o corpo guarda. E o que o corpo guarda? O corpo guarda ou o sentimento religioso, a fé, ou a alma. Quer dizer, você tem uma concepção do corpo com prisão da alma. De tal maneira que essa tensão espiritual, ela tem que aparecer de alguma forma na plástica cristã. Você tem que exprimir esse sentimento religioso, essa fervorosidade que se encontra no interior do seu corpo, mas que não se manifesta pela matéria. Então há uma diferença, há uma desclassificação, uma espécie de diluição da matéria na arte cristã. Essa é efetivamente uma novidade, é uma visão de mundo diferente que os cristãos trazem quando comparados aos gregos e romanos. Por outro lado, o início da arte cristã, ela tem características assim de difícil entendimento para aqueles que não eram cristãos. Havia uma série de símbolos, e portanto era uma arte feita para iniciados. Quer dizer, quem entendia eram os próprios cristãos. Por exemplo, olha, a representação de Cristo como peixe. Peixe representa Cristo. Por que o peixe representa Cristo? Porque a palavra peixe em grego é iktis. Se você pegar iktis, tanto que é ictiófago. O que é o ictiófago? Ictiófago é o cara que se alimenta de peixes. Ictis é peixe. Ictiologia. O que é ictiologia? É estudo dos peixes, não é isso? Então, só que a palavra iktis, cada uma das letras que em grego forma a palavra iktis, é o I, C, T, etc. Tal. Se você pegar cada uma dessas letras começa uma palavra cujo resultado é o seguinte: I é Jesus, C é Cristo, T é Tel. Se você pegar assim, iktis, você forma a seguinte frase: Jesus Cristo de Deus, Filho Salvador. Se você pegar a palavra grega iktis e pegar cada uma dessas letras, você forma essa frase: Jesus Cristo de Deus, Filho Salvador. Jesus Cristo é Filho de Deus e é Salvador. Então dá a palavra iktis. Por essa razão, um dos primeiros símbolos de Cristo é o peixe. O peixe representa a Cristo. Então, quando eles representavam o peixe, eles estavam representando Cristo. Mas isso é uma cripto é uma palavra grega que significa que é escondido, não é isso? É uma criptocomposição, porque ela é só efetivamente entendida para os iniciados. Por exemplo, olha, o pão. O que representa o pão? Para um romano não cristão, ele não consegue entender o símbolo do pão, é a simbologia do pão no cristianismo. O pão é o corpo de Cristo.
O que significa, por exemplo, um cacho de uva? Cacho de uva é o sangue de Cristo, tá vendo? São criptocomposições. Ela tem a âncora. A âncora no cristianismo primitivo significava a firmeza da fé. Um golfinho que nada, então um golfinho. Sabe o que representa o golfinho? Tanto que em diversos batistérios primitivos você tem a representação do golfinho. Sabe quem é o golfinho? O golfinho é o recém-convertido que nada em direção do batismo. Então, quando eles representavam o golfinho, eram as pessoas que seriam batizadas. Por exemplo, um ramo de cereal, um ramo de trigo, novamente é o corpo de Cristo, porque no ramo de trigo você faz efetivamente o pão. O cordeiro, bom, o cordeiro é mais fácil, porque o cordeiro permaneceu até hoje. O cordeiro é Cristo, porque Cristo foi o cordeiro pascal. Ele foi executado na Páscoa, no período em que a religião hebraica sacrificava os cordeiros em homenagem à divindade. Então, ele foi o cordeiro de Deus, aquele que efetivamente foi sacrificado durante a Páscoa. Então, ele é representado pelo cordeiro. E, ao mesmo tempo, por exemplo, a serpente que era que tinha um significado positivo nas sociedades não cristãs, ela passa a ser vista como de forma negativa, não é isso? Porque foi a serpente que, primeiro, era ligada à terra, era ser arrasta, isso foi o pecado da serpente, porque ela que seduziu efetivamente o Adão e Eva e levou Adão e Eva ao pecado. Tem até um estudo de um historiador da arte, tal, conhecido, tal, que era ali do grupo do Warburg, e ele estudou as sociedades tribais peles vermelhas dos Estados Unidos. E ele utilizou o seguinte método, olha que curioso. No momento em que aquelas tribos começassem a matar serpentes, que elas haviam sido cristianizadas. Quando elas começam a destruir as serpentes, que elas foram cristianizadas. Porque a serpente tem, efetivamente, tem esse significado negativo no cristianismo e nas civilizações não cristãs, não, pelo contrário, né? Ela é associada à energia telúrica, energia da terra, etc. Tal. Então, se tratava ali de uma espécie de criptocomposição, tá legal? Uma composição onde havia uma série de símbolos e esses símbolos eram entendidos apenas ali pelos iniciados.